Olá para você que está acompanhando o Sabavlog. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o médico intensivista Ailson Faria. Tudo bem, Ailson? Tudo bem? Uma boa noite para você, para todos. Tá certo. Ele é o marido da Idelma Ferreira, que é nutricionista, gastrônoma e neuropedagoga que eu entrevistei. A entrevista foi ao ar dia 10 de abril. E agora eu estou tendo o prazer de entrevistá-lo. É uma honra recebê-lo, tá certo? E hoje Oh, nós... uma honra também conceder essa entrevista. Tá certo, então. Nós vamos falar primeiro, então, sobre a sua vida médica. Há quantos anos o senhor exerce a missão de ser médico intensivista e o que significa a palavra intensivista? Ok. Dentro da medicina, existem áreas que foram criadas e especializações que aproximadamente no ano de 1967, 68, foram separados espaços dentro de hospital para se cuidar de pacientes graves. Então, as pessoas que se dedicavam ao cuidado de pacientes graves, elas acabavam tendo que reunir conhecimentos de várias especialidades diferentes e se concentrar em pacientes graves. Esse cuidar de pacientes graves passou a se chamar intensivismo e depois, então, virou uma especialidade médica chamada medicina intensiva. Essa medicina intensiva é exatamente o tratamento de pacientes graves, de pacientes críticos. Por isso que nos Estados Unidos ele é chamado de critical care, ou seja, cuidados críticos, cuidados com pessoas que têm risco à vida alto e iminente. Então, isso daí é o que caracteriza o cuidado intensivo. Existe essa especialidade no Brasil já há tempo, como eu falei, desde 67, 68, de maneira geral, começou-se a sociedade que foi fundada, a primeira sociedade chamada Sociedade Critical Care, está fazendo 50 anos agora, ela foi fundada em 1971. Já haviam pessoas especializadas nessa época, foi fundada nos Estados Unidos e hoje é quase como se fosse uma sociedade mundial. E esse tipo de trabalho, né, eu exerço como título, porque também é exigido que você seja titulado, que você seja reconhecido pelos pares como um especialista. Existe um processo seletivo, existe uma prova prática, existe todo um ritual. Eu obtive esse título em 9 de abril de 2000. Eu fiz a prova em Belo Horizonte e obtive a titulação. Mas antes disso, eu me formei em 86, eu trabalhei bastante como médico de emergência, eu trabalhei bastante com ambulatório na área de endocrinologia que eu trabalhava, mas realmente a medicina intensiva me conquistou a partir da década de 90, 94 em diante. Eu comecei a praticar medicina intensiva e acabei titulado em 2000 e trabalho até hoje dentro da área de terapia intensiva. Atualmente, ou pelo menos nos últimos 3 ou 4 anos, eu trabalhava só com emergências, vamos dizer assim. Trabalhava com socorro de estrada, trabalhei para várias empresas, inclusive para a CCR, foi a que eu trabalhei mais tempo, foram 5 anos, e trabalhava também em emergências e terapia intensiva. Então, como para poder coordenar terapias intensivas é necessário que seja titulado, atualmente eu trabalho basicamente coordenando e treinando o pessoal. Ficou um pouquinho longo, mas eu acho que deu para explicar, né, Solano? Não, tudo bem. É importante que as pessoas entendam e que eu também entenda, e realmente é interessante. Então, ao todo, na medicina, são 36 anos quase dedicados à medicina e Desde 86. isso, 86. Setembro de 86. Tá certo. Então, em setembro completam-se 36 anos. Tá certo. Atualmente, quais são os hospitais em que você exerce a função? Bom, exercer uma função presencialmente, porque existe vou dizer, não é propriamente existe uma modalidade que você pode fazer dentro da terapia intensiva, que é fazer a parte de coordenação e treinamento, certo? Presencialmente, eu vou todo santo dia no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, tá? Eu sou coordenador de uma das UTIs, nós temos 3 UTIs gerais, que agora até estão transformadas, atualmente 5 UTIs, sendo que as UTIs mesmo do hospital são 3, eu coordeno uma delas. No Hospital Adib Jatene, que é o regional de Sorocaba, tá? Eu coordeno
cardíaca na parte da tarde. Então, de manhã eu estou no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, na parte da tarde eu estou no regional chamado Adib-Jatene, tá? Independente disso, eu faço a coordenação também, eu tenho pessoas trabalhando lá e eu sou coordenador deles, da Santa Casa de Piedade, Santa Casa de São Roque, até o momento. Fora isso, a gente também tem a parte de treinamentos, que a gente faz o treinamento, porque no Conjunto Hospitalar eu tenho a minha UTI, vamos dizer assim, mas somos 3 coordenadores. Então, a gente faz o treinamento da equipe inteira. No Adib-Jatene, eu trabalho na minha UTI, né, que é a UTI de pós-operatória de cardíaca na parte da tarde, mas atualmente nós temos 5 UTIs e vamos para a 6ª agora a partir do dia 15 de abril. E como existe a parte do Covid e a gente trabalha também nessa área, o que acontece? A gente faz a coordenação junto com os outros. Então, é um trabalho que também tem que ser feito em equipe. Então, mais diretamente, eu atuo nesses 2 hospitais. Também faço treinamentos do pessoal da Santa Casa de Sorocaba e também do Hospital Evangélico de Sorocaba. Então, presencialmente, esses 2 hospitais, todo dia, tá? Fazendo a rotina direta e fazendo uma rotina indireta. Aí é mais gente, né? É a Santa Casa de Sorocaba, o Evangélico, a Santa Casa de Piedade e a Santa Casa de São Roque. É pouquinha coisa, ainda cabe mais. É verdade. Bom, antes da pandemia, os hospitais, eles já eram caóticos, já tinha muitos pacientes, filas de espera. E o que faltou para o Brasil para enfrentar esse trágico momento em que estamos vivendo? Bom, não é propriamente que tenha faltado. A questão é que o problema que o Covid provoca não é nenhuma novidade dentro da terapia intensiva. É um tipo de problema que a gente chama de síndrome da angústia respiratória do adulto. Ela é uma entidade, digamos, ela compromete a parte pulmonar, compromete uma série de outros órgãos. Ela é mais comum dentro de uma situação chamada choque séptico, mas ela pode acontecer em vários tipos diferentes de pacientes. Então, já era uma coisa já bastante conhecida, o tipo de problema. O que aconteceu para que faltasse suporte? É que adoeceu muita gente ao mesmo tempo. Como adoeceu muita gente ao mesmo tempo, precisando de ventilação mecânica, precisando de socorro na parte respiratória, que só poderia ser obtido, ou melhor, que poderia ser obtido de forma organizada dentro de uma UTI, o que aconteceu? Sobrecarregou o serviço. Então, o tratamento para a COVID, ou tratamento não é exatamente para a COVID, para a reação, porque há de se destacar uma coisa que depois eu vou comentar com você, se não houver pergunta em relação a isso, eu vou comentar esse problema um pouquinho especial que existe com a COVID. Mas o tipo de problema principal que é provocado, nós estávamos preparados para tratar. Já fazia parte, já era uma das coisas que fazia parte do programa, vamos dizer assim. Porém, o número excessivo de pessoas é que levou à sobrecarga. E aí, então, tivemos que abrir diversos outros setores especializados. Porém, novamente, mais um outro problema. Infelizmente, nós não temos pessoal preparado, muito bem preparado para o atendimento. Então, nós ainda temos uma mortalidade alta. É mesmo, é um problemão sério. Os profissionais da saúde todos foram vacinados. E qual das vacinas você tomou e qual foi a sensação como médico? Bom, eu até queria comentar uma coisa em relação à vacina. Antes de tomar a vacina, tá? Eu tive Covid e eu fiquei internado numa UTI com Covid. Isso aconteceu comigo. No meu caso, eu frequentava, na verdade, na época, eu não estava no Adib-Jatene. Eu fazia a rotina mesmo presencial da unidade do CHS e fazia também presencialmente das UTIs Covid de Piedade e São Roque. Todo santo dia eu passava por elas. Tá? E aconteceu de eu ter internado na UTI no dia 31 de agosto e fiquei uma semana internado na UTI. Mas o problema não foi da parte respiratória, o problema foi que os rins pararam de funcionar. Fiquei internado na UTI, tive alta, voltei a trabalhar. Voltando a trabalhar, continuei o meu trabalho que tinha com UTIs Covid e tudo mais, e fui convidado para pegar a cirurgia cardíaca do hospital, onde eu já trabalhava de vez em quando, que era o Adib-Jatene, né, que eu tinha saído dos plantões, e eles me convidaram para trabalhar nesta parte, para trabalhar dentro da UTI de cirurgia cardíaca. Tá?
Então, eu não posso nem te dizer assim, alguma coisa da Covid, que a Covid mudou ou não, porque eu tive o problema. Eu passei como paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva de Covid. Então, eu posso te falar até com bastante tranquilidade em relação a isso daí. E, e quais... Bom, antes de falar da vacina que o senhor tomou, quais foram Sim. os medicamentos com os quais o senhor foi tratado enquanto o senhor estava internado? Entendi. O tratamento da internação, na época que eu fiquei internado, que foi agosto, o pessoal ainda fazia um medicamento chamado ceftriaxona, ainda fazia a azitromicina, tá, para os pacientes mais graves, né? E fazia a tal da dexametasona, que, aliás, foi o que realmente melhorou bastante, foi a bendita dexametasona injetável. Porém, eu tive a síndrome pós-Covid e fiquei meses e meses e meses dependendo da medicação. E também os anticoagulantes, né? E tem que ser feito o anticoagulante. Eles fizeram uma dose mais alta para mim, porque os fatores de coagulação meu estavam alterados. Eu tive que ficar tomando anticoagulante até mais de um mês depois que eu saí da internação, eu tive que tomar. Mas, basicamente, os medicamentos eram esses, tá? A ceftriaxona, que ainda se usava naquela época, hoje em dia não se usa mais, a azitromicina, que ainda se usava, os anticoagulantes e a dexametasona. Basicamente, foi esse o meu tratamento. A hidratação, né? Porque o rim tinha parado, porque eu estava extremamente desidratado pela doença, e eu ia ser feita hemodiálise. Felizmente, o pessoal resolveu aguardar um pouquinho mais e o rim voltou a funcionar, e demorou mais ou menos uns 4 dias até ele voltar quase ao normal, mas pelo menos a hemodiálise não foi necessária. Em relação à vacina, que eu estava falando, sim, aconteceu até um evento que depois a gente pode destacar, quando a vacina foi ser liberada para Sorocaba, a Coronavac, que foi a primeira vacina, quando ela foi ser liberada para Sorocaba, houve um evento no Adib Jatene, exatamente no hospital, em que foi feito no dia 20 de janeiro, se eu não me engano, foi feito um evento no hospital, era uma quarta-feira, e aí eu fui selecionado por ter passado pelo hospital, por ter sido internado e tudo mais, eu fui selecionado para ser o primeiro médico de Sorocaba a ser vacinado. Aí, nesse evento, estava presente governador, estava presente todo mundo, eu fui o terceiro a ser vacinado, terceiro ou segundo? Terceiro. O terceiro a ser vacinado, primeiro foi uma técnica de enfermagem, depois outra técnica de enfermagem, eu e a enfermeira mais antiga de Sorocaba. Então, participei do evento com honras, com pulseirinha de vacinação e tudo mais. E foi justamente a Coronavac, a vacina. Já tomei, inclusive, a segunda dose, diga-se de passagem. Tá certo, então. Que bom, graças a Deus. E quais, ainda sobre a vacina, e quais são as características de cada uma delas? Daquelas que já estão sendo aplicadas, né? E as que têm registro na Anvisa. Isso. As que estão sendo aplicadas. Isso. Mesmo as que não são que não têm o registro da Anvisa, o conceito básico é o seguinte: toda vez que o nosso organismo tem contato com algum tipo de substância, ou algum tipo de vírus ou bactéria, ou seja lá o que for, sim, ele acaba tendo um tipo de reação. Essa reação é uma reação em que ele pega um pedaço desse agente, ele apresenta para o sistema imunológico da gente vai verificar se esse agente ele é capaz de combater ou não, e aí ele desenvolve uma coisa que a gente chama de anticorpos, para que, quando você tiver um próximo contato com essa substância, o teu organismo reaja e vá lá e destrua esse agente antes que ele possa causar dano ao organismo. O princípio básico da vacina é você pegar alguma parte desse agente, ou ele todo, seja lá o que for, apresentar esse agente de uma forma em que ele não esteja ativo, ou pelo menos não seja a atividade dele natural, para que o organismo possa, então, aprender a se defender. Qual é o problema das pessoas que ficam doentes? As pessoas que ficam doentes, como o organismo ainda não conhecia o vírus entra, ele começa a fazer o trabalho dele e não dá tempo de você produzir os chamados anticorpos que sejam efetivos contra o vírus. Esse é um fenômeno que pode demorar 2, 4, às vezes 6 semanas do ponto em que você entrou em contato. Então, se o vírus tem uma disseminação rápida, se ele tem um ataque rápido, o que vai acontecer? Ele vai desenvolver a doença e você não vai estar preparado para combatê-la. Algumas pessoas têm essa imunidade natural, a gente não sabe por quê, mas acontece sempre de alguém ter uma imunidade natural para a doença.
A partir do momento que você desenvolve você precisa desenvolver uma vacina, você pode desenvolver a vacina de várias maneiras diferentes. A maneira mais tradicional é você pegar o vírus, inativar o vírus, ou seja, tirar a capacidade dele se replicar e apresentar ele inteiro para o seu sistema imunológico, para que ele possa ser apresentado ao sistema imunológico e o sistema imunológico começar a criar anticorpos. A Coronavac, e tem uma outra vacina também, eu acho que a Sputnik V, elas se baseiam exatamente nesse princípio. Você pega o vírus inteiro, inativa, ou seja, tira, e você apresenta o cadáver, digamos, entre aspas, do vírus, o vírus inteiro para o organismo. E o organismo, então, ele vai escolher qual a área que ele quer e vai tentar desenvolver uma defesa contra ele. Isso costuma ser eficiente, mas não costuma ser eficaz. Como é que eu vou dizer isso daí? É eficiente porque o organismo vai desenvolver, não tem dúvida que ele vai desenvolver. Mas o organismo, como tem uma área grande, ele acaba não se fixando em um determinado ponto e você acaba tendo uma eficácia da vacina um pouco mais baixa do que deveria ser, como, por exemplo, a Coronavac. No caso da Coronavac, ela tem uma capacidade de evitar mortalidade ou evitar casos mais graves de praticamente 100%. E ela tem uma capacidade da pessoa não ter a doença de 50%. Mas isso por quê? Porque ela apresenta o vírus inteiro. Sim. Por uma coincidência que não é coincidência propriamente, existe um outro método que o pessoal está utilizando, que é o método de RNA, que eles pegam determinada substância, que seria uma substância que levaria para o núcleo a formação de proteínas, e introduzem essa proteína no organismo para que o organismo da gente passe a combater esta proteína, que seria a proteína do vírus. Isso estava em investigação, estava sendo feita pesquisa a respeito disso, por causa de um surto de um outro coronavírus que tinha acometido a Europa, alguns países da Europa e Oriente Médio, há alguns anos, e que eles conseguiram conter. As pesquisas foram continuadas, assim que apareceu o coronavírus, eles partiram daquele ponto que eles estavam, e aí chegaram nas vacinas de RNA, que são as outras vacinas que a gente tem. Essa vacina, ele coloca essa proteína é muito específica, a eficiência e a eficácia dela são maiores por causa disso. Porém, como é um tipo de vacina muito mais difícil de produzir, e também o tipo de reagente ele precisa ficar numa temperatura muito mais baixa do que o normal, o que acontece? Você acaba tendo mais dificuldade para poder levar essa vacina até as pessoas. Mas, basicamente, são esses dois tipos. O tipo que usa o vírus morto e o tipo que usa um pedacinho especial do vírus só para ter aquela reação. Tá certo. Ainda sobre... o que eu ia falar? Sim, sobre a vacina. A vacinação. Como médico, acha que vai ser necessário que ainda há alguns anos a gente continue fazendo a campanha para vacinação, todo mundo ter que se vacinar todos os anos? Sim, provavelmente sim, porque estão saindo, as pessoas ainda não se sabe qual é a duração da validade, entre aspas, da vacina. Por que, por exemplo, que a gente tem que vacinar todo ano para a gripe? Exatamente por causa das mutações do vírus. Como o vírus acaba mudando, é necessário que você pegue aquela cepa de vírus que mudou e desenvolva a vacina contra aquela nova variante que está chegando, certo? A mesma coisa acontece com o Coronavac e vai acontecer também. O grande problema agora é diminuir o número de casos, tentar vacinar o máximo de pessoas possível, diminuir o número de casos para que o sistema de saúde suporte. Mas, muito provavelmente, a vacina da Covid vai estar no nosso dia a dia, a não ser que eles consigam uma que dê uma imunidade prolongada. Mas, até agora, a imunidade está parecida com as imunidades de gripe. Então, provavelmente, a gente vai ter que incorporar a vacina na grade, né, anual de vacinas que a gente tem que tomar. É porque o Brasil também está desenvolvendo muitas variantes, né? Parece que uma é mais perigosa que a outra, então pode ser, né? Que... Mais ou menos. Não é que seja mais perigosa, o problema é que a capacidade de mutação é o que mantém muitos vírus, né? Até a gente também, muitos animais e tudo mais, é o que mantém a capacidade de sobrevivência. O vírus, para poder sobreviver, o que acaba acontecendo? Ele acaba na hora de fazer a replicação. Ele faz a replicação viral e pequenas mutações acontecem. Aquelas mutações que são desfavoráveis para o vírus, aqueles vírus morrem. Porém, aqueles vírus que as mutações deles são melhores para o vírus,
ele acaba se desenvolvendo mais do que os outros, e mais violento do que os outros. O aparecimento de mutações, o aparecimento de variantes é completamente, perfeitamente natural. Mas uma coisa que prejudica é quanto mais pessoas são infectadas, quanto maior a velocidade de infecção, maior o número de pessoas infectadas, maior a chance de surgirem variantes. Na maioria das vezes, as variantes, o próprio organismo consegue combater de um jeito ou de outro com a vacina. Mas, com o tempo, essas variantes vão começar a ficar cada vez mais fora do curso da vacina e vai ser necessário, igual, por exemplo, segunda-feira começa a campanha da vacina contra a gripe. O que está colocado ali? As variantes daquelas vacinas anteriores. Vai ter que ser feita com o Covid. Então, agora, as vacinas que estiverem saindo, que o Brasil vai começar a fazer a tal da IFA, né, ela vai ter também as variantes. Então, já é uma coisa que está preparado, porque vai entrar na grade mesmo, e as variantes, elas acontecem de forma natural. Uma pergunta que me surgiu agora, foi falado da gripe, né? A gripe ainda pode ser uma ameaça ainda para nós brasileiros ainda? Sim, sim. Aquela gripe que surgiu, eu não lembro quanto tempo, acho que foi 2008, 2009, estou tentando lembrar o nome que deram, mas não estou conseguindo lembrar agora. H1N1. H1N1. A H1N1, ela era mais mortal do que a Covid. Ela é um Sério? tipo... Ela era mais mortal do que a Covid. Pelo número de pessoas infectadas, a mortalidade era mais alta. Nossa. Porém, ela era mais difícil de ser transmitida. A capacidade de infecção dela era menor do que a do Covid. Qual é a vantagem, entre aspas, do Covid? A vantagem do Covid é que ele contamina muito mais fácil, mas ele mata muito menos. O número de pessoas que morrem, o percentual de pessoas que morrem do Covid é um percentual relativamente baixo. É um percentual de 3, 5, 10%. É claro que a gente está falando de vidas, mas em termos de taxa, é uma taxa baixa, entre aspas. Tá? A mortalidade da H1N1 é uma mortalidade de 30%, chegou a 30%, 20 e poucos por cento. Então, é uma mortalidade alta. Aí é que a gente pega alguns detalhes. Né? Por exemplo, a mortalidade da H1N1 era mais alta, mas a capacidade de transmissão dela era mais baixa. Então, as pessoas que desenvolviam a doença morria mais gente. Então, porém, a Covid, ela infecta muito mais gente. Então, o número de pessoas, por exemplo, a outra vacina, o outro vírus, ele seria capaz de uma população de 1 milhão de pessoas, ele seria capaz de infectar 100 mil, vamos dizer. Já o Covid, ele é capaz de infectar 900 mil. Ele é muito mais fácil de infectar. Então, se você pegar, digamos, 10% dos 900 mil, eu vou estar matando 90 mil. E o outro, que infectou 100 mil, certo? Se eu pegar os mesmos 10%, se eu pegar 30%, eu vou estar matando 30 mil. Eu vou estar matando um número de pessoas maior em termos de taxa, porque eu estou matando 30 mil de 100 mil, eu estou matando 30%, certo? Mas um número total de pessoas menor. É esse o raciocínio que se faz. Mas no tempo da H1N1, eu tinha 19 anos e não ouvi tanto se falar. Eu acho que foram uns 2, 3 meses, muito que eu ouvi falar. A Covid já se fala há mais de um ano. Por que a imprensa, então, não falou tanto da H1N1 e fala tanto da Covid agora? Como a H1N1 era uma doença que ela se transmitia, a capacidade de transmissão dela era bem menor do que a da Covid, o surto foi contido, de certa forma. O surto foi menor também. Porque se você tem, por exemplo, se você tem um vírus que ele contamina e mata muito rápido, o surto dele é curto, que nem o ebola, por exemplo. O ebola, ele aparece de vez em quando na África, mas rapidamente desaparece. Por quê? Porque ele é tão destrutivo que ele vai, mata e não dá tempo dele se espalhar. Sim. Na H1N1, as pessoas que eram contaminadas, tá? O pessoal começou, não precisou fazer uma coisa tão violenta assim, tão em termos de isolamentos e coisa desse gênero, porque a capacidade de infecção dela era bem menor do que a H1N1, do que a Covid. Como a taxa de infecção era menor, o número de casos não aumentou tanto, apesar de que nós tínhamos muitos casos, mas o número de casos não aumentou tanto,
E não morreu tanta gente quanto está morrendo, quanto o número de casos que a gente está tendo com a Covid. Entendeu? A gente ainda tem casos de H1N1. Tanto que um dos tratamentos iniciais que foram feitos, quando no começo, logo em março do ano passado, quando começou a doença, uma das recomendações é que a gente usasse um medicamento chamado oseltamivir, que era supostamente um medicamento que trataria o H1N1, porque até então a gente não tinha como fazer a diferenciação entre o H1N1 e o Covid. Então, no começo, era recomendado. Eu até fiz prescrições, gravei aulas dizendo o tratamento inicial você usa o oseltamivir, usa hidroxicloroquina. Tinha várias coisas que foram usadas no começo e que depois se viu que não tinham valor para o tratamento. Entendeu? Então, a H1N1 ainda está entre nós. Pois é, né? Assim como o coronavírus também vai ficar um bom tempo, né? Exatamente. E também não foi preciso usar máscara, né? Naquela época de H1N1, né? Não foi preciso fora, porque dentro do hospital era até uma coisa que a gente atendia às vezes com o mesmo equipamento que é hoje recomendado para atender o Covid. Sim. E até algumas emergências de hospital o pessoal esvaziava, porque quando saía o médico ou o enfermeiro com aquela roupa toda, o pessoal dizia que tinha um caso de H1N1, a emergência esvaziava, todo mundo ia. Eu vou falar agora das sequelas da Covid, mas antes deixa eu perguntar. A H1N1, ela tem sequelas? Quem pega o H1N1 fica com alguma sequela, Wilson? Teoricamente não. Mas o que a gente via? Como o tipo de problema que ela provocava, a problemas pulmonares e tudo mais, havia sim, mas não havia um número tão que se pudesse desenvolver alguma tese sobre as sequelas da H1N1. Mas pessoas que foram para o tubo, pessoas que precisavam, que tiveram inflamações pulmonares importantes, tá? Essas pessoas acabavam ficando com alguma sequela sim. Ah, entendi. E a Covid causa sequelas. Algumas pessoas que pegaram Covid se curaram, mas depois de algum tempo apareceram sequelas e acabaram até morrendo por causa das sequelas. Após a vacina, se contrairmos a Covid, existe chance das sequelas ou ela é remota após a vacinação? Bom, eu posso te falar pela experiência própria, tá? Eu tenho colegas, uma colega, diga-se de passagem, que essa colega teve a Covid, ficou entubada 9 dias, saiu da Covid, teve algumas alterações psiquiátricas logo em seguida, menos de uma semana, voltou a trabalhar sem sintoma nenhum, normal, sem problema nenhum, tá? Eu não precisei ser entubado, fiquei internado uma semana na UTI, saí da UTI, vim para casa e só há 2 semanas é que eu me livrei das sequelas. Eu passei, isso foi setembro, 7 de setembro, 7 de setembro até há 2 semanas. É que eu fui tirar o último medicamento para as sequelas. Porque o conjunto de sequelas, como foi um número muito grande de pessoas que tiveram a doença, o pessoal consegue estudar bem as sequelas que ficaram. É um conjunto de sequelas enorme, é grande, muito grande. Tem pessoas que têm alterações psiquiátricas, tem pessoas que têm alterações cardíacas, tem pessoas que têm alterações intestinais, tem pessoas que têm alterações osteomusculares. A minha, por exemplo, foi alteração de musculatura. Era dor constante, dores nas articulações, mas principalmente dor muscular e cansaço. Qualquer coisa que fazia ou qualquer coisa que fosse fazer era dor. Era dor 24 horas por dia. Dor 24 horas por dia e ter que usar medicamento. Tanto que a dexametasona, que é o medicamento que eu falei que tinha melhorado, esse foi o último medicamento que eu tomei e terminei agora. Mais ou menos há uns 15 dias é que eu consegui sair da dexametasona. Porque tirava da dexametasona, o corpo voltava a ter as dores e tudo que tinha direito, né? E anticoagulante também eu acabei tendo que usar durante um mês. Mas tem sim, e tem agora um grande número de artigos falando a respeito do pós-Covid. Eu recebo pelo menos 4, 5 artigos diários e tem pesquisa em todos os lugares do mundo, porque não é uma coisa, digamos, não é uma coisa do Brasil, não, do mundo inteiro. E as síndromes pós-Covid, elas têm uma variedade enorme. As pessoas apresentam sintomas os mais variados possíveis. E é perfeitamente possível, sim, as sequelas. Mas elas podem ser tratadas? Depende da intensidade, tá?
porque dependendo do tipo de intensidade dos problemas que são provocados, elas devem ser tratadas sim. As que estão preocupando um pouco mais são as alterações neurológicas. As alterações neurológicas estão deixando o pessoal um pouquinho mais preocupado, porque tem pessoas que têm apresentado problemas neurológicos como esquecimento, tendência, não é exatamente Alzheimer, é um tipo de doença como se o cérebro ficasse cheio de furinhos, como se tivesse uma destruição do cérebro. Tá? Isso está sendo relatado também. Parte pulmonar também está sendo relatada. Eu conheço casos de pessoas que eram atletas antes, tá? E até hoje estão com dificuldade para andar, porque a musculatura não responde, a musculatura não reage. E a pessoa acaba tendo que fazer tratamento fisioterápico e mal consegue andar direito. Essa parte musculoesquelética, a parte cerebral, é o que tem preocupado mais o pessoal. Sim, sim, de acordo. Mas mesmo depois da vacinação, a pessoa pode pegar também as sequelas ou ainda não há uma resposta definida? Olha, a vacinação vai evitar sequela. Ela vai evitar que você tenha novo contato com o vírus e, teoricamente, tenha de novo a doença. A sequela, a vacinação não vai ter nenhum tipo de participação direta. Tá? É o que acontece. Vacinação é uma coisa, a sequela é outra. Eu passei pela doença, fui vacinado e tive sequela. E a sequela veio comigo desse tempo todo, certo? Então, não é propriamente, a vacinação não vai livrar a sequela. O que talvez livre a sequela é o pessoal identificar qual é o problema que está acontecendo e tentar tratar isso ainda durante a vigência da Covid, que é o que está se tentando fazer. Certo. Dito tudo isso, como que devemos, mesmo após todo o Brasil estar vacinado, o que esperamos que seja até o final do ano, espero que até chegue dezembro, estejam 200 milhões de brasileiros vacinados. Depois disso, como nós devemos nos comportar? Olha, uma coisa que fica bem patente para a gente é que aquelas sociedades que estavam acostumadas, seja lá por que motivo for, a serem, não vou dizer conduzidas, como é que eu vou dizer? Estavam acostumadas a manter um certo isolamento social, por exemplo, a comunidade coreana, a comunidade japonesa, por exemplo, quando algum deles estava resfriado, eles iam para o metrô ou para o transporte público, seja lá o que for, de máscara. É uma coisa habitual. O pessoal de Israel, por exemplo, quando eles tinham qualquer tipo de problema, até mesmo porque eles tinham problema de terrorismo, isso, aquilo, eles mobilizavam com muito mais facilidade e fazem um isolamento social ou fazem o que precisa fazer. Aquelas sociedades que nós tínhamos uma capacidade de disciplina bastante grande, elas sofreram muito menos com a epidemia. Sim. Do que aquelas sociedades que não tinham hábitos disciplinares, entre aspas, certo? Uma coisa que é fundamental já está voltando, por exemplo, as cidades maiores, as cidades que sofreram com a Covid e que estão realmente livres dela, voltaram à vida normal. Tá? O grande problema de sobrecarga foi o número de pessoas muito grande. Então, qualquer foco precisa de isolamento imediato. Esse é que é a grande questão. Dá para voltar à vida normal, mas a vida normal nunca mais vai ser normal. Esse é o grande problema. Mas esperamos que a sociedade, de maneira geral, esteja mais disciplinada quando isso acontecer. Porque foi mais basicamente um problema, não digo de indisciplina das pessoas, mas de falta de hábito da disciplina. A gente vê o caso a gente da Nova Zelândia, a gente vê o caso do Japão, a própria China, seja lá de que maneira for, mas as pessoas, em Wuhan, por exemplo, que foi o foco original, todo mundo trancado em casa e ninguém sai para a rua. Ficou todo mundo trancado em casa e ninguém saiu para a rua e eles conseguiram controlar com uma rapidez muito grande. Então, a resposta também do governo federal, que foi bastante rápida, e essa questão disciplinar foi o que ajudou nos outros lugares. Eu espero que depois as pessoas levem quando se der algum alerta, né? Porque o Covid saiu agora, mas vão aparecer outras. Faz parte da natureza da gente ter contato com vírus diferentes e os vírus se especializarem para atacar a gente. Afinal de contas, isso faz parte da natureza. Entendi. A OMS, ela já falou que vai ter outras pandemias, outras epidemias
O senhor acredita que isso possa acontecer em um curto espaço de tempo, aparecer mais uma preocupação para nós? Olha, sim, porque esse tipo de questão de procurar, de estar tentando evitar epidemias, isso na OMS e principalmente o CDC dos Estados Unidos, eles já fazem uma tentativa de prever isso já há bastante tempo. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a vacina da gripe antes da HN1, ela era feita, ou ela tinha elementos de focos de gripe que aconteciam no mundo inteiro. Como os Estados Unidos eles estão praticamente no mundo inteiro, eles têm bases no mundo inteiro, faziam. Primeiro, eles faziam as vacinas pensando na parte militar. Eles coletavam os vírus de focos de gripe em todos os lugares do mundo, Sudeste Asiático, etc. Mais, faziam uma vacina composta com esses daí e aplicavam. Isso acabou sendo o modus operandi, acabou sendo a maneira de se fazer para todos os grandes centros do mundo. E a OMS também segue por esse caminho. A única coisa, não é a única coisa, vamos colocar de uma certa forma, uma coisa boa dessa história toda é que a capacidade de reação à pandemia aumentou muito no mundo, principalmente com as técnicas de vacina, as coisas que foram mobilizadas, aumentou muito. Então, de certa forma, qualquer outra pandemia que venha, teoricamente, nós estaremos melhor preparados do que estávamos antes. O que eu acho que foi um grande avanço em cima dessa história. Sim, sim. As máscaras a gente vai continuar usando, né, por algum tempo, né? Sim, até pelo menos está todo mundo vacinado. E em relação à vacina, um problema sério, né, que a gente ainda está tendo, mas até mesmo por falta da própria quantidade de vacinas mesmo. Está vacinando as pessoas de segunda a sexta-feira. Tem que colocar posto de vacinação 24 horas. Quanto mais rápido tiver todo mundo vacinado, mais rápido vai ter a contenção. Mas a gente não tem a quantidade completa de vacinas, até dá para entender por esse aspecto. Mas a Sim. partir do momento que se tem uma quantidade de vacina, é para estar vacinando 24 horas por dia, e não de segunda a sexta, e não das 8 às 5 da tarde. É uma pandemia, afinal de contas. Então, assim que se tiver número de vacinas suficiente, se faz isso. Nos lugares onde teve vacina suficiente, o pessoal já está fazendo dessa forma. E quanto mais rápido vacinar, mais rápido as pessoas desenvolvem imunidades e menos o vírus transita. O drive-thru, ele não pode ser um substituto das 24 horas? Pode sim. Mas eu estou falando em relação a 24 horas porque a velocidade com que se vacina, ela influencia muito em relação ao aparecimento. E essa velocidade, ela precisa ser aumentada. Sim. Essa coisa, não é uma vacina de campanha, igual é a vacina de sarampo, apesar do sarampo já ser uma coisa mais séria, ou uma vacina de pódio, que você faz a campanha, naquele dia o pessoal vai lá. Ou então, o posto abre às 8 horas, fecha às 5 horas e você vacina nesse horário. É uma pandemia. A partir do momento que se tenha número de vacina suficiente, é para colocar o drive-thru rodando 24 horas, para que você possa fazer a vacinação de mais gente o mais rápido possível. É essa a intenção, né? É isso que se precisa fazer. Tá certo, então. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Eu acho Pois que... é, mas aí é que está. É para vacinar pelo menos 1 milhão de pessoas por dia. Sim. Porque Levando... se ele fizer isso, se pelo menos, tá? Então não tem que colocar, nossa, 1 milhão de pessoas por dia. A pergunta a ser feita é, se fizer a vacina de 1 milhão de pessoas por dia, nós temos 200 milhões de pessoas, a gente vai ter que esperar 200 dias, e se eu puder colocar 1,5 milhão? E se eu puder 2 milhões? É vacinar o maior número possível, o maior número que se puder vacinar. Quando se coloca uma meta, a tendência psicológica da gente é achar que aquilo ali está adequado. Mas, às vezes, uma meta que é colocada é uma coisa que pode ser confortável psicologicamente, mas não tem efeito naquilo que a gente precisa. Então, a ideia é pelo menos 1 milhão. Tá ok, mas por quê? Porque eu só tenho 1 milhão de vacinas por dia. Sim. Mas se eu tivesse 20 milhões, eu não ia tentar vacinar 20 milhões? Vou tentar vacinar 20 milhões. Entendeu? Eu creio que na segunda metade, no segundo semestre desse ano, a vacinação comece a acelerar finalmente.
Sim, provavelmente sim. E também tem a questão da vacina brasileira, né? E a vacina brasileira também está sendo testada. Eu não me lembro, Também. são dois tipos de vacina que estão sendo testadas Aham. e já começaram as primeiras coisas para fazer o teste. A partir do momento que tiver a vacina, acho que a coisa vai começar a andar mais rápido. O negócio nesse momento é número de vacinas, porque a gente já teve prova que se você vacinar um número suficiente de pessoas, se você vacinar conforme você tem a vacina, cair a mortalidade 14 a 21 dias depois que você começou a vacinar. Então, é uma coisa que realmente tem influência, sim. Tá certo. Além de ser uma entrevista, eu tive uma aula hoje, Ailton. Não, e tem uma coisa interessante que você não perguntou e a maioria das pessoas não para perguntar. Tá? Pode. Até me desculpa estar extrapolando um pouquinho. Não, Tá? tudo bem, fica à vontade. Pois é. Por que você pegou a Covid, vamos imaginar, tá? E Sim. teve uma doença branda, e eu peguei a Covid e tive que ir para a UTI. O que faz as pessoas serem diferentes? Por que todas as pessoas que pegam a Covid não vão para a UTI? Por que só um número pequeno de pessoas vai para a UTI? Por que só e ainda mais tem um detalhe interessante. Não sei se você já observou, tem algumas pessoas, algumas famílias, eu conheço, inclusive, pessoalmente, colegas até, que perderam o pai e a mãe pela Covid. Aham. Eram pessoas que viviam juntos e tiveram Covid severa. Uhum. E tem pessoas que têm a família inteira e não acontece nada, a doença veio de uma forma branda. Qual é Sim. o mistério que tem nessa história toda? Tá? O mistério dessa história toda, ele vem de uma coisa que chama de capacidade de reação do organismo. O grande problema que acontece com a doença pulmonar da Covid, da doença, a maneira geral da Covid, não é a Covid em si, é a capacidade de reação do organismo. Até mesmo quando as pessoas falam, porque a pessoa teve... É muito comum ver isso na imprensa e de maneira geral. A pessoa teve uma infecção hospitalar. Tá? O hospital não infecciona ninguém. A infecção hospitalar é a infecção que a pessoa adquire no hospital e não do hospital. Na maioria das vezes, a infecção hospitalar são germes que a pessoa já tem e, pelo estado que ela está, ela perde a capacidade de se defender contra aqueles germes. Porque se aqueles germes fossem tão violentos assim, as pessoas que trabalhavam lá morreriam, porque os germes não são violentos. O sistema de defesa delas está normal. Mas a grande questão em relação ao problema da Covid, ao problema do pulmão, eu comentei que a acomete já era um fator conhecido, por exemplo, em relação a um dos procedimentos que a gente chama de pronar, o último consenso a respeito desse negócio da pronação, que o pessoal chama, saiu em 2013. Em 2013, nós não tínhamos a Covid. Então, o último consenso grande, o último estudo grande sobre esse negócio de pronação, por quê? Porque a doença pulmonar já era conhecida, já era uma coisa conhecida. O que acontece com o corpo da pessoa? Eu sempre uso esse exemplo para explicar para as pessoas. Imagina que você tem uma barata, você tem um quartinho pequeno e tem uma barata naquele quartinho, tá? E você quer matar a barata. Você não é um defensor da natureza e quer matar a barata. Bem, você pode matar aquela barata com um chinelo, você pode matar aquela barata com um jornal, você pode chegar e bater nessa barata com uma vassoura. Você vai matar a barata? Você vai matar a barata. É uma forma eficiente de matar? É uma forma eficiente de matar. Pois bem, algumas pessoas, quando tem uma barata, ou seja, quando tem um germe ou um vírus no organismo, em vez delas pegarem o anticorpo ou então desenvolverem uma reação inflamatória, que seria o equivalente ao chinelo para matar a barata, elas pegam um lança-chamas e tocam fogo no quarto inteiro para matar a barata. A reação que as pessoas têm da parte pulmonar da Covid não é provocada diretamente pelo vírus. É a reação exagerada do corpo contra o vírus que provoca todo o resto dos problemas. Sim. Assim como acontece também na chamada infecção septicemia, que o pessoal tanto fala às vezes de hospital, não, está uma infecção no sangue não é infecção. A reação do corpo da pessoa é tão exagerada ao vírus que provoca o problema. Não é o vírus que provoca o problema, por incrível que pareça. Esse é o conhecimento que a gente tem. Por isso que eu disse a você no começo que já era uma coisa conhecida da gente. A questão é que está provocando um tipo de reação inflamatória tão intenso que mexe com mais coisas
E algumas pessoas aparecem com determinadas características que não é comum aparecer nesse tipo de reação. E é por isso que o tratamento com cortisona é um tratamento que serve, e assim por diante. A gente usa o tratamento para tentar diminuir a reação do organismo. É esse o tratamento que a gente faz. E é isso que leva as pessoas à falência respiratória, à falência renal, essas coisas todas. Por incrível que pareça, não é o Covid que causa o problema, é a reação exagerada. E algumas pessoas, algumas famílias têm essa tendência, e acaba morrendo mais gente dessa família do que de outros. É como, Que coisa, né? é como se fosse uma virose, né? Isso. A capacidade da pessoa reagir. A capacidade da pessoa reagir é que determina a doença dela. Que coisa, né? É uma coisa interessante. Por isso que foi uma aula, porque se eu não tivesse conversado, eu não ia saber. Tá certo, então. À disposição. Ailson, muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe você e a Idelma. Obrigado pela contribuição para o meu canal. Tá certo. E estamos disponíveis, estamos à disposição também, viu? Tá certo, então. A você que nos assistiu, muito obrigado e até o próximo Sabá Vlog, se Deus quiser. Até lá.